Bom, a ideia de Oscar Niemeyer aqui para o Palácio Itamaraty, ela foi muito baseada também na ideia do que a diplomacia brasileira deve fazer. Quando nós caminhamos pela esplanada dos ministérios, por exemplo, nós vamos ver que todos os prédios dos ministérios são muito parecidos, quase que idênticos uns aos outros, mas aqui, quando a gente chega no Itamaraty, a gente vê um prédio diferente, assim como o Ministério da Justiça. E essa diferença é porque a gente tem uma função aqui, entre outras, que é de auxiliar a representar o nosso país. Ou seja, é um prédio que também precisa contar um pouco do que é o nosso povo, do que é a nossa cultura, a nossa arte, a nossa arquitetura. Então, a obra do Sérgio Camargo aqui no Palácio, a gente está vendo ela aqui atrás, se chama Muro Escultórico. O principal diálogo que ela tem são com os principais conceitos que orientam a arquitetura e o projeto do Niemeyer, de toda a equipe que trabalhou com o Niemeyer aqui para o Palácio, e que também trabalhou junto com um embaixador, um diplomata chamado Vladimir Murtinho. Quando eles pensaram o Palácio Itamaraty, a partir das ideias do modernismo, pensou-se em um espaço amplo, com formas leves, linhas longas, curvas fluidas, com muito uso da luz natural e da ventilação natural dos espaços e com espaços amplos. Quando a gente fala palácio, normalmente o que vem na nossa mente é um palácio clássico, colunas muito rebuscadas, com uso de ouro, com muitos ornamentos. E quando o visitante ou a autoridade estrangeira que está visitando o Brasil, por exemplo, chega aqui no palácio, a gente se depara com algo diferente. Ele tem uma monumentalidade, mas ele tem também uma sobriedade, uma leveza, de modo que Niemeyer estava inspirado também em uma ideia chamada passeio arquitetônico, de que o ato de caminhar pelo palácio ele já é uma própria experiência. Essa obra do Sérgio Camargo, ela também é uma experiência ao caminhar no sentido em que ela se apresenta para a gente, porque ela brinca com o movimento. Sérgio Camargo é um artista que tem muita influência de um movimento chamado arte cinética, que é um movimento que brinca com as formas da arte e que busca explorar o sentido do movimento. É quase como se fosse uma dança. Aqui em cima, no térreo do palácio, a gente tem uma obra que também brinca com esses movimentos, que é a obra Ponto de Encontro, da artista Mary Vieira. Essa é a primeira coisa que chama a atenção da gente. A segunda coisa que nos chama a atenção são obras que têm uma cor só, e aqui, como a gente pode ver, nós temos só a cor branca, e toda a riqueza dessas formas estéticas está traduzida no movimento e no contraste entre formas dos blocos de concreto aqui atrás e o jogo de luz e sombra que isso faz. A ideia do Sérgio Camargo era sempre que a nossa atenção não fosse distraída por elementos muitos de cores, etc., ficasse focada nessas ideias centrais da geometria, do movimento, do contraste entre a luz e sombra. Se você olha para um jardim do Palácio Itamaraty também, são jardins que foram projetados pelo nosso maior paisagista, Roberto Burle Marx, você vai ver também que predomina uma cor verde, né? O uso de plantas brasileiras, folhas largas, mas a nossa atenção não é distraída pelo excesso de flores coloridas, por exemplo. E os próprios espaços do palácio aqui, principais, vai ter o predomínio do mármore, do vidro, mas sem nenhum excesso, né, de elementos. A relação entre a arte e a arquitetura. Aqui nós estamos diante de uma obra de arte integrada. O que isso significa? A obra de arte integrada ela faz parte do projeto, da concepção do palácio. Ela é uma obra inerente, ela vai ficar aqui, ela não vai sair para ser exposta, mas ao mesmo tempo ela tem uma função estética, a gente contempla, acha bonito, e uma função arquitetônica. Nesse caso aqui, ela está no subsolo do palácio, que é o centro de convenções do palácio, e ela divide o Salão Branco do auditório. O auditório recebe conferências, seminários, né? E o Salão Branco, onde tem várias salas de reuniões adjacentes, que são espaço de muitas reuniões importantes que o Brasil recebe todos os anos. Esse ano, por exemplo, o Brasil exerceu a presidência do BRICS, e várias reuniões da presidência brasileira do BRICS foram feitas aqui nesse espaço, no subsolo do palácio. É uma obra que conversa muito com todas essas obras do palácio que são integradas também. Por exemplo, a treliça do Atos Bulcão, que está lá no mezanino, né? É uma obra de arte que divide dois espaços, que permite luz, permite ventilação, mas aqui também ela tem uma função, né? Divide dois espaços, promove essa experiência, esse passeio arquitetônico, também se apresenta como uma das principais obras de arte que nós temos aqui desde o início do palácio. Aqui no subsolo, além do painel
né, do muro escultórico do Sérgio Camargo, nós temos 2 painéis adjacentes, todos eles brancos também, monocromáticos, de artistas negros muito importantes do Brasil, Rubem Valentim e o Emanuel Araújo. Todo esse material artístico que a gente tem aqui é mantido cotidianamente com operações simples, por exemplo, com o uso de espanador para a retirada do pó. Tem que ter muito cuidado também, né, porque essas obras de arte integradas têm uma característica importante, elas são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Nós temos que ter um cuidado muito sério com elas, porque o uso dos materiais aqui, que é basicamente blocos de concreto, a pintura branca por cima, né, ele também pode ser exposto a risco se forem usados produtos químicos muito agressivos. Então essa mais ou menos é a rotina de manutenção e de conservação de uma obra integrada como essa. Eu acho que o principal aspecto que une a obra do Sérgio Camargo à identidade do Itamaraty, quando o palácio foi inaugurado, né, o edifício aqui ficou pronto em 1967 e a mudança oficial da sede do Ministério do Rio de Janeiro para Brasília se deu em 1970. A grande ideia aqui era o uso de produtos da arte brasileira. Então, por exemplo, o uso do mármore aqui, em grande parte, é um uso de mármore brasileiro. As madeiras são madeiras características do Brasil. Essa cadeira que eu estou sentado aqui é um exemplar típico do mobiliário modernista brasileiro. E também é um dos objetos que são utilizados aqui nos espaços do Itamaraty. E o Sérgio Camargo, portanto, é representante fundamental, né, de um momento da arte brasileira nos anos 50, 60, que está ligado a uma série de artistas que também fazem parte aqui do acervo do Palácio. Então a gente olha para uma obra de arte que brinca com o movimento, como os modernistas gostam de brincar, né, que tem essa sobriedade, essa leveza, mas também que é um monumento. Ela tem mais de 25 metros de comprimento, caminhando ao longo dela tem diferentes percepções do espaço. A arquitetura tem essa função, né, de reorganizar a experiência do espaço e a arte de propiciar essas experiências estéticas, né, do contato, né, de ser interpelado por uma forma ou por uma imagem. E aqui numa obra como essa, as duas expressões convergem, né? Você tanto tem a reorganização da forma como alguém vê o espaço quando anda por uma região como essa, mas também você tem um certo deleite estético quando olha para uma obra que é tão impactante. Então essa identidade da arte brasileira, de se tentar produzir aqui algo que não ignora o que se fez lá fora, ressignifica e estabelece uma identidade própria, é também algo muito característico dessa obra e que dialoga com toda a ideia que orientou a arquitetura aqui do Palácio. O Palácio tem um programa regular de visitação. Ele funciona de terça a domingo. As visitas são gratuitas e abertas ao público e podem ser feitas mediante inscrição na página do Itamaraty na internet, do site do Ministério das Relações Exteriores. As visitas estão disponíveis em português, inglês, espanhol, francês e libras. Basta agendar individualmente a visita que a pessoa tem a oportunidade aqui de fazer uma visita de 1h15 às principais áreas do Palácio. O subsolo nem sempre faz parte do roteiro de visitação, justamente porque é uma área que recebe um grande número de eventos. É comum que aqui haja reuniões, seminários, conferências, então durante esses períodos, infelizmente, não é possível oferecer a visitação. A partir de dezembro até fevereiro, quando o Itamaraty também está recebendo aqui uma exposição de bancos indígenas, né, nós estamos sediando aqui, junto com o Memorial dos Povos Indígenas e com o Museu Nacional da República, a exposição Bancos Indígenas do Brasil, que ela também é acessível por agendamento para o visitante que gostaria de conhecer essas obras. E várias dessas obras, como os bancos indígenas, estão expostas aqui no subsolo. E aqui no subsolo também, recentemente, nós instalamos um conjunto de retratos que o Sebastião Salgado, nosso grande fotógrafo, doou ao Ministério em 2014, que agora estão todos agrupados aqui como parte de uma coleção de retratos muito importante sobre a Amazônia, sobre a flora e a fauna brasileira e também sobre os povos indígenas do Brasil. Ela não faz parte do nosso programa regular de visitação, porém, em várias oportunidades, a gente disponibiliza o acesso aqui ao subsolo também, para que o público em geral possa ter contato com essa área, que é menos conhecida, mas é também muito importante para a história e para a identidade do Palácio Itamaraty e da diplomacia brasileira.